Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 2, vou fazer a leitura dos versos 46 e 47. Atos capítulo 2, versos 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pai querido, nós agradecemos a Ti por mais um dia, estarmos na Tua casa, podemos agora estudar a Tua palavra. Que o Senhor Deus fale conosco, iluminar, ó Deus, o nosso coração, o nosso pensamento, para entendermos o que o Senhor Deus quer falar conosco, ó Deus. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui agora, aqueles também que estão assistindo pela internet, e que o Senhor esteja, ó Deus, guiando-nos, falando conosco, ó Pai. A Tua palavra, ela tem muito poder, ó Pai, quando nós somos tocados pelo Senhor, ó Deus. Que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Temos falado sobre esse tema, igreja é importante, igreja é essencial. E também falamos que tão importante que saber que a igreja é importante é saber o que é importante na igreja, ou seja, a igreja é essencial, mas o que é essencial na igreja? Nós já estudamos essa passagem de Atos 2, a partir do 42, mas eu gostaria de voltar nessa passagem, principalmente para falar a respeito dessa questão, que é essencial à igreja, esta simpatia. É essencial a igreja ser uma igreja aberta a outras pessoas. Nós começamos a falar desse tema, a igreja é essencial, principalmente motivado pelo tema de culto online, de pessoas que acreditavam que agora tem uma opção, né, de ser igreja pelo computador ou ser igreja pela internet. E queremos deixar claro, né, que nós, acredito que já deixamos claro, e isso é um posicionamento claro da maioria dos irmãos, né, que igreja é a gente estar aqui junto, é a gente poder cantar junto, orar uns pelos outros, podemos estar nessa comunhão. Que a questão do online ou transmissão, ela veio como uma ajuda, como um momento específico onde as igrejas não poderiam estar abertas, ou onde muitos não podem vir à igreja, talvez até esse momento de hoje, terem a oportunidade de acompanhar. Mas nós sabemos que igreja é estar aqui. Só ainda falando um detalhezinho a respeito desse tema, né, dessa parte, eu achei interessante a ilustração e uma viagem. Quando você viaja, antigamente talvez você levava foto, porque não tinha um outro recurso, você tinha talvez condições de telefonar para a pessoa. E hoje em dia você está distante de alguém, você pode até fazer uma chamada de vídeo, falar com essa pessoa. Isso tudo é importante, é bom, mas não substitui, não é a mesma coisa do que você estar junto. E aí você imagina o absurdo que seria você ter a oportunidade de abraçar a sua esposa, de conversar com o seu filho, de dar um beijo no seu parente e você pegar uma foto da sua esposa e beijar a foto dessa esposa. É uma coisa totalmente inadmissível, né? Então, como se a gente tem a oportunidade de estar aqui na igreja, de estar juntos, de conversarmos juntos, por que a gente preferiria estar pela internet? Você já imaginou, você está aqui dentro da igreja e sabe que nós estamos transmitindo, e ao invés de olhar para cá, você pegar o seu celular e ficar assistindo pela internet, né? São absurdos dos absurdos. Mas, às vezes, a gente não percebe que nós devagarinho vamos deixando algumas coisas que são essenciais. E aí, voltando para o tema geral, né, irmãos? Nós começamos com esse tema, para entrar nesse tema, que é um tema sempre existiu e sempre existirá, essa necessidade de mostrar a importância da igreja. Porque sempre pessoas vão se afastar,
Sempre pessoas vão dar desculpa para não vir à igreja. E nós lemos, a passagem de Hebreus, que fala, não deixemos de congregar como é costume de alguns. E falamos a respeito da questão que estava acontecendo lá, a perseguição. E por causa da perseguição, alguns preferiram, não vamos nos reunir, porque podemos ser mortos. E aí vem o caso da pandemia, uma perseguição, uma doença, eu não vou à igreja porque eu posso ficar doente. E nós sabemos que sempre encontraremos um motivo para não participarmos da igreja. Mas mais do que participar da igreja, irmãos, dentro desse tema, a gente precisa pensar a respeito da necessidade de ser uma igreja verdadeira, de ser uma igreja que serve ao Senhor. Porque nós podemos simplesmente nos reunir aqui, mas de forma errada, não compartilharmos as verdades do Senhor com outras pessoas. E sobre essa questão que eu quero levantar hoje, principalmente, da influência que nós precisamos lembrar que nós temos e devemos ter em relação a outras pessoas, em relação aos visitantes, em relação uns membros aos outros, talvez um que está mais fraco ou outro que está chegando. Nós precisamos entender essa necessidade de ser simpáticos, de estar abertos, de ser uma bênção na vida dos nossos irmãos. Nós não estamos aqui para criticar quem não vem, mas para mostrar o quanto é importante nós participarmos da igreja e sermos igreja. O crescimento da igreja está totalmente relacionado com esse cumprimento da nossa missão. E a nossa missão é estarmos vivendo essa simpatia aliada à palavra de Deus. Porque aqui nós não vamos falar apenas que nós temos que ser simpáticos, bonzinhos uns com os outros. Mas é uma simpatia aliada à palavra, à verdade de Deus. É isso que nós estamos vendo já e vamos ver nessa noite. A bênção de Deus, ela está relacionada a todo o povo que se reúne, a ter essa empatia e a também tratar de transmitir a mensagem do Senhor. Nós lemos há pouco, passagem de Atos capítulo 2, e lemos essa passagem porque é um registro do começo da igreja, é um registro que mostra como a igreja cresceu. E quando a gente lê aqui, fala que eles diariamente perseveravam unânimes no templo. Olha quantos quase que sinônimos aqui, Uma perseverança já dá a ideia de algo diário, de algo repetido. Diariamente perseveravam unânimes, ou seja, com concordância, uniformidade. Então isso são características de uma igreja que se reúne sempre, que se reúne e busca esse concordar. Nós sabemos que é difícil, nós temos pensamentos diferentes, pessoas diferentes, e às vezes nós temos que enfrentar ou tolerar erros de irmãos, dificuldades, limitações, mas nós estamos aqui, e é assim que o Senhor Jesus nos deu a igreja. E falam que ele se reunia com alegria, a importância da alegria, irmãos. Vou na igreja para ficar triste, eu não vou na igreja para assim passar mal, Com singeleza de coração, ou seja, simplicidade, louvando a Deus, contando com a simpatia, com a afinidade. E aí o final diz, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então nós precisamos perceber, que nós dia a dia precisamos não apenas nos reunir, não apenas cumprir talvez um repertório de hábitos que nós temos, mas nós precisamos cada vez mais entender o propósito que Deus nos colocou aqui. É nós sermos abençoados, mas também nós sermos bênçãos. É assim que a igreja vai crescer. E todos nós sabemos e queremos que a igreja cresça. Queremos que temos cada vez mais pessoas aqui. Às vezes nós nos conformamos, é assim mesmo, a igreja presbiteriana não cresce. Não, irmãos, nós não podemos pensar assim. Nós podemos, pelo Espírito Santo de Deus, crescer. Mas o que nós estamos fazendo para que essa igreja cresça? Aí que é o que nós devemos questionar. O quanto nós estamos
vivendo de acordo com o que a palavra nos ensina, para que essa igreja cresça. Nós somos uma igreja. Nós estudamos na última passagem o Salmo 133, e fala que é bom e agradável vivermos unidos. Nós lembramos disso. E na parte final diz que ali ordena o Senhor a sua bênção. Então é bom, irmãos, estarmos aqui. Tem muitas coisas boas que dão trabalho, que tem também dificuldade, mas a gente não precisa e não deve ficar olhando para as dificuldades, para as limitações, para aquilo que não é tão bom, mas no resultado, né? Às vezes até mesmo os problemas, quando nós passamos por eles, nós não devemos ficar lamentando e relembrando cada um dos problemas que aconteceram, mas o resultado de tudo isso, o que isso fez de mudança na minha vida, e como é bom estarmos aqui, irmãos, como fortalece a presença dos irmãos, como fortalece o pastor, a liderança da igreja, como a igreja é fortalecida pela equipe de louvor, como cada um dos irmãos, uns aos outros. É um corpo. O corpo não funciona sem unidade, sem união, sem as partes todas estarem juntas. E assim nós podemos entender que isso tudo é muito importante para nós. Relacionamentos promovem o crescimento da igreja, e nós precisamos mais e mais aprender, e assim, pelo Espírito Santo de Deus, crescermos, nos relacionarmos, né? Amarmos uns aos outros. E com certeza esse é um tópico que precisa ser muito explorado sempre por nós, né? A questão das dificuldades dos relacionamentos. Tem uma mensagem, um comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele fala que uma pessoa decide-se por uma igreja, via de regra, pela acolhida que lhe é dada. Ninguém consegue ficar numa igreja onde não faz amizades. Então, o relacionamento é super importante. E aqui está se falando principalmente dos novos, aqueles que chegam. Se eles chegam aqui e não encontram nenhuma brecha de relacionamento, como se a gente tivesse fechado já nas nossas panelinhas, né, nos nossos grupos, ou seja, talvez uma igreja que não enxerga, né, os visitantes. Aqui o reverendo Hernandes ainda, ele falando sobre alguns tipos de igreja, né? Ele fala que existe a igreja hostil ao visitante, uma igreja simpática ao visitante, uma igreja voltada ao visitante. Então, que igreja nós somos? E realmente é assim, irmãos, às vezes tem igrejas que o visitante entra e ele se sente assim, quase que um estranho, não um estranho no sentido de que é estranho mesmo você chegar numa igreja pela primeira vez, mas um estranho no sentido que aparentemente ele está ali como se incomodando aqueles irmãos. E aqui fala, uma igreja simpática ao visitante. Talvez é aquela igreja que o visitante chega e dá um sorriso para ele, né? E fala, oh, seja bem-vindo, tal, e ficou nisso. Que simpática, né? Mas nós precisamos ser uma igreja voltada ao visitante. O que seria isso, irmãos? Quando nós vamos até a pessoa, quando nós perguntamos quem é essa pessoa, quando nós, por que não, anotamos o endereço dessa pessoa, por que não convidamos essa pessoa a lanchar na nossa casa? Né? Olha onde nós estamos indo. Quantas vezes nós nem sabemos o nome de um visitante que já vem há 1 ano na igreja? Você perguntar qual que é o nome, não tem nome. Então nós somos muito falhos nessa questão e precisamos entender essa necessidade aqui de crescermos. Então eu comecei falando aqui de um dos pontos que as pessoas decidem muitas vezes pela acolhida, né? E lembra que, irmãos, eu não quero falar só de simpatia, mas a simpatia é um ponto. Porque para que alguém ouça o que você tem a dizer, você tem que ser simpático a essa pessoa. Se de cara você é antipático, como que essa pessoa vai te ouvir? Vai ouvir uma mensagem que você tem que passar. Então é a simpatia aliada à palavra, a mensagem que você traz. Mas o espelho é o momento inicial, é a simpatia. É nós estarmos assim, acolhendo as pessoas. E aí diz, o cristianismo é relacionamento. Relacionamento.
75% das pessoas que estão na igreja foram trazidas por amigos. E aí é uma estatística do movimento de crescimento de igreja, esse deve ser uma estatística bem antiga, mas dá para a gente ter uma ideia que realmente, irmãos, ou você veio à igreja porque você é da família já, cresceu na igreja, ou porque você foi convidado por um amigo. Então, como nós estamos sendo simpáticos e convidando outras pessoas a participar da igreja? A igreja é família. A igreja não é um clube, não é um supermercado, não é um lugar de shows. A igreja é um lugar de sermos família de Deus. E nós temos que dar importância a esses relacionamentos, né? A igreja não pode ser fechada, mas precisa ser aberta, precisa apoiar as pessoas. Os nossos lares precisam estar abertos. Por isso que nós lemos aqui Atos 2:47, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós precisamos, né, irmãos, cada vez mais dar atenção uns aos outros, entender que nós estamos aqui juntos, que nós precisamos ter essa oportunidade de nos relacionarmos, de estarmos dispostos a trabalhar juntos, a fazer as coisas do Senhor, né, a estar juntos e assim seguindo conforme a palavra do Senhor. O início desse texto, Atos 2, lá no 42, fala da doutrina, que aqui está falando, contando com a simpatia, mas lá no início falava, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, cultuavam a Deus, participavam da ceia juntos, perseveravam na doutrina, esse ajuntamento da igreja, em perseverar na palavra de Deus, um ajuntamento da igreja. E tem uma passagem, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 14, que ilustra muito bem isso que nós estamos falando, da importância que é a gente estar aqui como igreja reunida, e a partir dessa união, né, Deus está falando conosco. 1 Coríntios 14, 24 e 25. Diz o seguinte: porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, ele é por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adora a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Essa passagem fala a respeito do dom de línguas, que Paulo está falando que havia dificuldades onde as pessoas falavam, e essa mensagem não era, ninguém entendia o que estava sendo falado. E aí ele diz da importância de se pregar a palavra clara, anunciar a verdade. Uma igreja simpática, uma igreja que tem a palavra, uma igreja que anuncia através dos seus cânticos, através da liturgia, através da pregação. Deus fala através dessa igreja. Deus fala para nós e para os visitantes. E aqui o que chama a atenção é exatamente essa ideia do visitante, de alguém que chega anunciando a mensagem, ali entra um descrente, alguém que não conhece. Ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. É a promessa aqui, é a forma que Paulo está mostrando, irmãos. Que bênção a gente poder entender isso, como Deus fala para as pessoas, né? Fala para o convertido, Deus fala conosco, mas que bênção entender que Deus fala a uma pessoa que porventura foi chamada por Deus mesmo, entrou na igreja, foi convidada por alguém e ouve essa mensagem e recebe a mensagem. E aqui diz que essa pessoa, ela se ajoelha, adora a Deus e diz: Deus está nesse lugar, Deus está no meio de vocês. Não é muita alegria, irmãos, ficar sabendo que alguém veio aqui na igreja e o testemunho dela é dizer: olha, Deus está naquele lugar. Eu ouvi a palavra de Deus, eu ouvi Deus falando comigo. Isso é muito bom.
Isso é muito bom para nós, quando a gente pode sair também, né? E feliz no final de domingo, no início de semana, falar: Deus falou comigo mais uma vez na minha igreja. E falando de igreja, irmãos, a gente sempre vai tocar nesse assunto. Eu disse que vai ser um tema recorrente, nós vamos permanecer nesse tema no próximo ano, porque eclesiologia é um tema abrangente demais, ele tem muitos assuntos, não é só falar a respeito de ir à igreja, mas falando sobre essa questão de ser igreja, é interessante a gente pensar, eu não sei quantos já ouviram essa frase, talvez vocês até já disseram essa frase, uma igreja é um povo, não é um lugar. Já ouviu essa frase? A igreja são as pessoas, não é um lugar. Essa frase ela está de forma meia correta, vamos dizer assim. Porque a igreja é o quê, irmãos? A igreja é um povo reunida em um lugar. Aí para a gente entender o que é isso, a igreja é um povo reunida em um lugar. Para a gente entender isso, temos aqui um exemplo de um time de futebol. Essa passagem que eu estou lendo aqui está nesse livro, Igreja Essencial. Eu compartilhei esse livro com os irmãos lá no grupo do WhatsApp. Se alguém não tem esse grupo, quiser participar, passe o telefone aí para nós, a gente coloca vocês no grupo. É o livro base para a gente, né, nesse início que nós estamos falando, Igreja Essencial. O exemplo é de um time de futebol. O time de futebol ele não deixa de ser time quando os membros não estão jogando, não é? Mas ele só pode realmente ser esse time quando ele está jogando. Reunir-se é o que faz esse time se tornar realmente time. Eu vou ler aqui para ficar mais claro. Isso não significa que uma igreja deixe de ser igreja quando as pessoas não estão reunidas. Quando você não está reunido, você continua sendo igreja. Assim como um time de futebol não deixa de ser time quando os membros não estão jogando. O ponto é que reunir-se regularmente é necessário para que uma igreja seja uma igreja, assim como um time tem que se reunir para jogar, para ser time. Se o time não se reúne para jogar, que time é esse? Vai jogar online, né? Cada um na sua casa? Tanto que uma das primeiras voltas aí depois da pandemia, né, foram os estádios sem público, porque como que vai ter futebol sem jogo? Não tem como. A igreja é igreja, mas nós somos igreja quando nós estamos juntos. Nós somos verdadeiramente igreja do Senhor Jesus quando nós estamos juntos. Porque é assim que Jesus organizou. E quando nós estamos juntos, irmãos, como nós lemos no Salmo 133, ali o Senhor ordena a sua bênção. Nós permanecemos igreja durante a semana, mas nós precisamos estar juntos para ser igreja. Aqui nós ouvimos a palavra, como nós falamos há pouco, essa palavra, ela é tanto bênção para nós que já estamos aqui, que somos igreja, mas como para aqueles que chegam, como para os visitantes. Nós precisamos sim, nós somos igreja e assim nós seguimos. Uma passagem que eu já li, e nós vamos falar dela numa outra semana, mas quero só relembrá-la, é a oração sacerdotal em João 17, a partir do verso 15, lá diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Nós não somos tirados do mundo, mas ao mesmo tempo nós temos no mundo um lugar de Deus, um lugar que Deus nos deu para vivermos e para nos fortalecermos, para ser livres do mal, e esse lugar é a igreja. Uma outra metáfora que existe no livro, que nós vamos falar em outra oportunidade, é que a igreja é a embaixada dos céus, como uma embaixada de um país no outro país. Quando você está lá dentro, é como se você estivesse no seu país. Você está ali guardado. Nós estamos como forasteiros, estamos no mundo, somos cidadãos dos céus. Mas o lugar que mais se parece com os céus aqui nesse mundo é a igreja do Senhor Jesus. É o lugar que Ele nos colocou para nos reunirmos, para assim podermos crescer.
e assim sermos fortalecidos, uns fortalecendo os outros. Irmãos, igreja é importante, igreja é essencial. E o que é essencial na igreja? Eu gostaria de que a gente pudesse estar sendo despertado nessa noite, mais do que a ideia de vir apenas à igreja. Nós falamos que isso é muito pouco. Nós podemos vir à igreja, mas não ter talvez um relacionamento com o nosso próximo. A questão de relacionamento é tão difícil, né? Às vezes nós não estamos bem nem com os familiares da nossa casa, e chega na igreja, como eu vou ter relacionamento com os irmãos? Tem outros irmãos que conseguem estar na igreja e trabalhar na igreja, ou seja, se envolve com os trabalhos da igreja, mas não consegue se envolver com os irmãos da igreja. Então, o que é a igreja? O que é essencial à igreja? Gostaria que nós pudéssemos voltar para a nossa casa nessa noite. É essencial eu ser igreja, de eu ter comunhão com os meus irmãos, de eu entender como é importante desse corpo estar assim ligado, entendendo que é família. Nós somos família, família de Deus. Nós estamos unidos por Deus. Nós estamos unidos aqui por uma denominação ou por um bairro. Estamos unidos. E que cada vez mais a gente possa ser conhecido por essa simpatia. Possamos ser uma igreja voltada ao visitante, voltada aos que estão fora. Às vezes a gente pensa que talvez determinadas coisas são mais para um líder da igreja, ou mais para alguém que conhece mais, que entende mais. Irmãos, o tempo está próximo, e todos nós temos o conhecimento da Bíblia, o conhecimento para falar com alguém, falar do amor de Deus para alguém. Você pode ler uma meditação, você pode mandar uma mensagem para alguém, e nós devemos entender que é essencial eu trabalhar, eu ajudar nesse trabalho, eu trazer mais uma pessoa para a igreja, eu gastar tempo talvez discipulando uma pessoa, e assim eu vou servir ao reino de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, porque é Ele quem nos muda, é Ele quem transforma cada um de nós, para que nós possamos ser esse irmão simpático, e que aqui na nossa igreja, que quando nós abrirmos a nossa boca, nós possamos transmitir a verdade, a palavra de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por mais um momento que o Senhor nos dá, ó Deus, de estarmos juntos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor Deus fala no nosso coração. O Senhor Deus coloca a esperança, ó Deus, porque a igreja é do Senhor. E aqui nós somos servos do Senhor, ó Deus. E quando o Senhor toca no nosso coração, não há como recusar esse chamado do Senhor, ó Pai. Deus querido, que o Senhor nos ajude, ó Pai, nós possamos assim sermos luz nesse mundo. Ó Deus, que o Senhor coloque no coração de cada um de nós esse desejo de estar sempre participando, perseverantes, ó Deus, reunidos na casa do Senhor. E que mais do que isso, ó Pai, nós possamos estar sendo pessoas abertas a receber outros e assim a compartilhar o Teu Evangelho, Deus. Pai, obrigado por isso, ó Pai, que o Senhor Deus nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.